menos esperamos. Amém? Entrega a sua adoração a Ele nesta noite. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Aleluia! O Senhor deseja que você vá a Ele, vá de encontro a Ele, do jeito que você está. Ele não deseja grandes demonstrações, mas Ele deseja um coração sincero, uma adoração sincera. Feche os seus olhos, fale ao Pai, que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas, não o nosso querer, os nossos desejos, mas que seja feita a sua vontade, Deus, nos nossos corações, sobre as nossas vidas.
Nós te entronizamos, Senhor, neste lugar. Fale áreas da sua vida em que você deseja que o Senhor estabeleça o seu reino. Adore ao Senhor neste momento. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Teu é o reino, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa. Ele é o Rei, Ele é o Rei. E há poder no seu nome. E Ele brilha alto. O seu brilho é maior do que todas as coisas. E nós queremos te entronizar, Senhor. Seja adorado neste lugar, seja adorado neste lugar. Não queremos dar liberdade para nenhum outro, Senhor, mas apenas a Ti, Senhor. Vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te desejamos. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Tu és soberano e não há outro que se compare a Ele. Santo é o Teu nome, Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Neste lugar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras
se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Neste lugar. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Aleluia, Senhor. Nós cremos no Teu poder e cremos no Teu agir. Que possamos ser luz, Senhor, porque onde há luz, as trevas não dominam. Que sejamos luz, Senhor, neste mundo onde tudo está indo mal, Pai, mas que sejamos luz. Que possamos seguir os Seus passos dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.
Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Todo mundo vivo aqui, graças a Deus, né? Como é bom podermos celebrar ao nosso Deus em uma quinta-feira abençoada. O ventinho voltou, né, dona Antônia? Está mais fresco. Deus é lindo, né? Logo, logo a chuva vem. Falta só um pouquinho. No tempo certo Deus vai trazer e as coisas vão melhorar ainda mais, porque o nosso Deus é bom e tem cuidado de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? A palavra do Senhor fala lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos estar lendo a partir do verso 3. Que diz assim, ó: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias ou das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Irmãos, observe que a palavra de Deus aqui fala de dois personagens, dois irmãos, Caim e Abel. Cada um deles tomaram a atitude de ofertar ao Senhor, de trazer uma oferta a Deus. Abel trouxe uma oferta, Caim também. Abel trouxe da gordura, das primeiras crias, dos primeiros animais das suas ovelhas. Caim também trouxe qualquer coisa lá do campo e ofereceu a Deus. Irmãos, aí está o segredo. Não é o valor da nossa oferta, não é porque uma ovelha vale mais do que 1 quilo de milho. Não é nesse sentido que Deus se agradou de Abel e não de Caim. É pela motivação do coração. A atitude no nosso coração, ela faz toda a diferença. Quando nós entregamos a Deus com alegria, quando nós somos fiéis a Deus, naquilo que Deus tem nos abençoado, nós estamos vivendo dias melhores. Nós podemos provar da abundância da graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus é o provedor de todas as coisas. Deus, Ele tem sustentado a nossa vida e tem feito maravilhas sobre a nossa vida. Abel não ofereceu qualquer coisa. Foi lá no rebanho das suas ovelhas, pegou a melhor. E essa é para o Senhor. Quantas vezes nós não abrimos a nossa carteira, vamos lá, procuramos a nota de menor valor. Isso aqui é para Deus, não vai me fazer falta. E nós queremos que Deus nos abençoe. Quando nós sequer conseguimos honrar a Deus, quando nós muitas vezes sequer conseguimos devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Deus quer abençoar as nossas vidas, mas para isso nós precisamos ser fiel ao Senhor. Seja fiel. Caim vai lá na roça, pega lá os milho que a lagarta já começou a comer, pega qualquer coisa, talvez tenha sido isso, a Bíblia não fala o que ele ofereceu, mas ele não ofereceu o melhor. Por isso Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Você quer que Deus se agrade de você e da sua oferta? Entregue o melhor. Entregue o melhor da sua oferta ao Senhor. Devolva o seu dízimo ao Senhor. Quantos de nós não temos sido vítima da ação do devorador? Por quê? Estamos desprotegidos. Deus não está guardando a nossa vida, nem a nossa vida financeira. Aí o devorador vem e devora o fruto da terra. E a maldição recai sobre nós, porque a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados, vós, toda a nação que me roubais. Todos aqueles que roubam a Deus através do dízimo e da oferta são amaldiçoados. Então, honre a Deus. Aí tem um envelope, à frente da sua cadeira tem um envelope. Pega esse envelope,
Pega a sua oferta. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro, eu não recebi o meu Bolsa Família, não recebi meu salário, não sei o que você vai fazer, mas eu quero te desafiar a pegar um envelope desse aí, levar para sua casa. Pode levar, não é pecado. No próximo culto, ou no domingo, ou na quinta que você vier, você trazer uma oferta ao Senhor. Você separar uma oferta para Deus, além do seu dízimo. Proponha no seu coração de ser fiel a Deus, de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Então você pode levar esse envelope, no próximo culto você traga uma oferta para o Senhor. Amém? Nós vamos orar enquanto você pega aí, enquanto você separa, vamos apresentar ao Senhor. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, e louvamos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. Tu és bom, Deus, e tem feito maravilhas em nossas vidas. Queremos devolver a Ti, ó Pai, aquilo que lhe pertence, o dízimo e as ofertas que hoje são entregues diante do Senhor. Abre, Pai querido, a janela dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre o Teu povo, traga a Tua provisão sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, meu Pai, e sustenta cada um dos Teus servos poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, os irmãos que trouxeram o dízimo, a oferta, sai do seu lugar, traga o gasoflácio, venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria, amém? Fique atento aos avisos semanais. Ceia do Senhor, no segundo domingo do mês. Culto Restaurar, toda quinta-feira às 19 horas. Culto de domingo às 19 horas. Culto de jovens, todo segundo sábado do mês, às 19 horas. Culto de crianças, todo quarto sábado do mês, às 16 horas. Célula, toda segunda-feira, às 19 horas, na igreja. Acompanhe nosso canal no YouTube, Ibreste Buíque. Fique atento ao que Deus falará a você hoje. Está começando mais um Jornal Restauração. Fique atento aos avisos semanais. Ceia do Senhor, todo segundo domingo do mês. Culto Restaurar, toda quinta-feira às 19 horas. Culto de domingo às 19 horas. Culto de jovens, todo segundo sábado do mês, às 19 horas. Culto de crianças, todo quarto sábado do mês, às 16 horas. Célula, toda segunda-feira, às 19 horas, na igreja. Acompanhe nosso canal no YouTube, Ibreste Buíque. Fique atento ao que Deus falará a você hoje. O cálice e o pão, a família, os amigos, os irmãos, fraternidade, o cálice e o pão, a família, os amigos, os irmãos, dignidade, o cálice e o pão, a família, os amigos, os irmãos. As crianças estão liberadas para o seu culto? Se tiver criança, gente, libera eles para poderem ir para o culto. Tem o culto deles, tá bom? Eles vão estar aprendendo a palavra. E também os adolescentes. A Sara está ali atrás, ali, ó, na porta. Que as crianças também têm que ter o seu momento de aprendizagem na palavra de Deus também, né? Porque aqui ela não vai entender. Aqui é na linguagem de adulto, né? Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, em primeiro lugar, Deus, te glorificar, Pai, te agradecer, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de poder estar aqui nesta noite, de poder mais uma vez, Pai, estar aqui, ó Pai amado, ouvindo a tua palavra, Pai, ouvindo a tua voz, ó Pai,
E eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, Deus. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, Deus. Usa a minha vida, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que dirija-me, Deus, em cada palavra, Senhor. Me esvazio das minhas emoções, Pai. Me esvazio de qualquer coisa, Pai, que parta da minha carne ou da minha vontade, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Qualquer coisa, Pai, que venha tentar atrapalhar, Pai, ou impedir, Deus, a ministração da Tua palavra, Deus. Que seja repreendido em nome de Jesus deste lugar, Pai. Qualquer coisa que venha tirar, Pai, a atenção, que venha tentar atrapalhar, Pai, a concentração dos Teus filhos, ó Pai, de ouvir Tua palavra, Pai. Desde já eu repreendo toda afronta, Pai, toda falta de respeito, Pai, toda falta de reverência na Tua presença, Pai. Porque se fosse naquela época, Pai, no tempo dos profetas, Pai, ou no tempo, ó Pai, da igreja primitiva, Pai, nós víamos, ó Pai amado, que quando, ó Pai amado, acontecia, Pai, o juízo do Senhor, Pai, de vir, Pai, acontecia, que nem aconteceu com Ananias e Safira, Pai. Da mesma forma não é diferente, Pai. Na Tua presença precisa ter respeito, precisa ter reverência, e a Tua palavra merece toda a reverência, todo o respeito, Pai, nesta noite. Portanto, ó Pai, nos ajuda, Deus, a estar de forma reverente, Pai, respeitosa, Pai, a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai, porque eu sei que essa mensagem, essa palavra, é o Teu Espírito Santo que falará ao nosso coração, Pai. Eu te peço, Deus, que ministra a cada coração aqui nesta noite, Pai. Te peço que fale o mais profundo de cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te glorifico e te agradeço. Tem toda a liberdade, Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir para vocês, por favor, abrirem comigo no livro de Atos. Livro de Atos, no Novo Testamento. É bem no comecinho do livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Eu vou começar do capítulo 1. Ó, diz assim, a partir do versículo 1, no capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu
e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma coisa que Deus começou a falar muito forte ao meu coração, a respeito dessa passagem, é que Deus ele quer levantar um povo forte, um povo vencedor, um povo que esteja na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Porque ser igreja, o que eu entendo, o que eu compreendo dos ensinamentos dos discipulados que eu tenho tido, que eu sei que tem pessoas aqui também que estão sendo discipuladas também, ou já foram discipuladas, aprenderam princípios e valores na palavra de Deus. E o que eu aprendo, o que eu trago para a minha vida, de aplicação para a minha vida, é que tudo que nós aprendemos na palavra é para nos instruir na verdade, na justiça, no amor. Não um amor somente falado de palavras, que muitos dizem, eu te amo. Muitos dizem, eu me importo com você. Muitos dizem, eu me preocupo com você. Mas tem muitos que só falam de palavras isso, mas realmente não demonstra o que está falando. Porque nós vamos percorrer por esse capítulo de Atos, no capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo não só desceu naquele dia, no capítulo 2 de Atos, mas o Espírito Santo já operava. O Espírito Santo já operava através dos profetas. Então o Espírito Santo, ele não estava descendo naquele dia. O Espírito Santo já agia, já operava. Muitos profetas, quando operavam milagres, muitos profetas, quando falava algo e acontecia, que nem Elias, quando declarava, não vai chover, e não chovia. Por quê? Era o Espírito Santo operando através da vida de Elias, o profeta. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. E uma coisa que também nós aprendemos, que quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos também como um brinde poderoso, um brinde maravilhoso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é somente para eu falar em línguas, mas o Espírito Santo é para eu ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando você medita na palavra do Senhor, e você começa a meditar como se fosse um simples livro, você não vai compreender nada, e você vai achar que é apenas um livro qualquer, mas não é um livro qualquer, porque quando você está sensível à voz do Espírito Santo, ele te revela a rema, que é uma palavra revelada pelo Espírito Santo, a revelação do Espírito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Oh, glória! Glória a Deus. E está disponível para cada um de nós. Eu quero que vocês compreendam nessa noite que isso está disponível a você, Mônica, está disponível a Maria José, está disponível a Kaline, está disponível a Dorinha, a Gabriela, está disponível a cada um aqui. Deus não faz acepção e nem distinção, entendeu? Ele escolheu cada um de vocês que estão aqui. Ele quer usar a vida de cada um aqui, como Ele usou a vida daqueles homens, dos apóstolos, da igreja primitiva. A igreja primitiva precisava ter uma experiência ainda com o Espírito Santo, e eles ainda não tinham uma experiência com o Espírito Santo. E uma coisa que Deus começou a falar muito forte comigo, é que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, antes da sua ascensão aos céus, antes de subir, Ele ficou 40 dias falando, ensinando, mostrando para os apóstolos, dizendo, Ele estará indo, mas Ele nos deixará o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Ele fala a respeito da descida do Espírito Santo. Para que receber o Espírito Santo? Para nos preparar, para nos capacitar, para nos dar sabedoria, entendimento, compreensão, para quando sermos provados, quando passarmos por perseguições, não renunciarmos à nossa fé em Jesus. Enquanto muitos cristãos em alguns países da Ásia, em alguns países muçulmanos, não negam a fé, morrem por amor a Jesus, eles não abrem mão. Ou seja, eu morro por amor a Jesus. O mais importante
é Cristo. A minha vida está entregue nas mãos dele. É isso que esses homens, essas mulheres declaram. Eu vi cada relato de irmãos na China que são perseguidos por sua fé em Jesus Cristo. Aqui no país que nós vivemos, nós não somos perseguidos. Nós não passamos por perseguições. Nós não somos afligidos. Nós nos reunimos aqui na igreja. Você não vê de repente entrar a polícia aqui e prender todo mundo, porque está cultuando a Deus. Mas tem países que estão começando a perseguir os cristãos. Sabe de que forma? Está começando a perseguir na parte do direito de você buscar o Senhor Jesus. Aí alguns que não têm o conhecimento na palavra de Deus falam que é religião. Não é religião. Não tem nada a ver com religião. Religião, muitos vivem uma religião. Entendeu? Mas nós vivemos para Cristo. É para Cristo que vivemos. E é para Cristo que nós somos chamados para viver. Uma nova vida, uma vida de renúncia. E uma coisa que nós também entendemos, compreendemos, que a nossa vida não é nossa. A minha vida não pertence a mim. O meu casamento não pertence a mim. A minha casa não pertence a mim, pertence ao Senhor Jesus Cristo. O ministério que Deus coloca à minha disposição não é meu. Quem disse que é meu? O ministério missionário não é meu. É de Cristo. Ele que me colocou à disposição de fazer. E eu vou procurar fazer com excelência, com amor, não forçado por obrigação. E esses homens, no capítulo 2, eu vou pedir para vocês, no mesmo livro, capítulo 2, eu não vou ler tudo, eu vou ler só algumas partes, porque é muito grande, mas eu vou ler por partes para vocês compreenderem o que esta mensagem, o que eu estou querendo transmitir através dessa mensagem para vocês. O capítulo 2 diz assim: Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma língua delas. A língua que está falando. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: Por acaso, esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Olha só, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia e do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus, ou seja, da mensagem do reino de Deus. Eles ouviam falar da mensagem do reino de Deus sendo pregada em outras línguas, em outros idiomas. É o que está falando aqui no capítulo 2. Por isso que aqueles homens ficaram espantados. Como que pode? Esses homens são da Galiléia e estão pregando em outros idiomas. Eles estavam entendendo o que estava sendo falado, o que estava sendo transmitido naquele momento. A mensagem do reino de Cristo estava sendo transmitida àquelas pessoas que estavam vendo. E o mais interessante ainda, mas os outros, olha só, e perplexos, pasmos, todos diziam uns aos outros. Eles comentavam entre si: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados de vinho. Ou seja, beberam, chaparam, encheram a cara. Aí o apóstolo Pedro se levanta com autoridade, usado pelo Espírito Santo, e começa a falar a respeito de uma passagem que se encontra no livro de Joel, que eu vou ler algumas partes aqui para vocês entenderem.
Então, pondo-se de pé com os 11 apóstolos que estavam presentes, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Queridos, eu vou ler algo aqui, bem rápido, só para vocês compreenderem. Nunca saberemos o que aconteceu precisamente, detalhadamente, no dia do Pentecostes. Mas sabemos que foi um dos grandes dias da igreja cristã, devido a que nele o Espírito Santo veio à igreja de forma muito especial. E no livro de Atos foi chamado o Evangelho do Espírito Santo. Se alguma vez uma doutrina precisou ser redescoberta, é a do Espírito Santo. Ensinamento, doutrina, ensinamento. De modo que antes de fazer as considerações detalhadas do 2º capítulo de Atos, capítulo 2, demos uma olhada geral ao que este livro tem para nos dizer e nos ensinar sobre o Espírito Santo. E é possivelmente muito infeliz falarmos tantas vezes do que aconteceu no Pentecostes como a vinda do Espírito Santo. O perigo reside em que pensemos que o Espírito Santo começou a existir nesse momento. É o que nem eu estava falando no começo. Não é assim. Deus é eternamente Pai, Filho, Espírito Santo. Em realidade, Atos esclarece isto muito bem. O Espírito Santo falava em Davi, falou através de Isaías, falou também através de Estevão em seu discurso, em que ele acusava os judeus de terem se oposto ao Espírito através de toda a sua história. E nesse sentido, o Espírito é Deus revelando sua verdade e sua vontade aos homens, em toda a era e em toda geração. Mas ao mesmo tempo, algo especial aconteceu no dia de Pentecostes. Desde esse momento, o Espírito Santo se converteu em uma realidade dominante na vida da igreja primitiva. Em um aspecto, o Espírito Santo era a fonte de toda a orientação. Tudo que acontecia na igreja primitiva, desde o partir do pão, desde o batismo, que cada pessoa que era pregado o Evangelho, pessoas se agregavam para se batizar, se comprometendo com o Evangelho. Era a ação do Espírito Santo, era a manifestação do Espírito Santo. Não era a manifestação da carne, não era a manifestação do homem, mas era a manifestação do Espírito Santo. E quando vem pessoas que são salvas, são transformadas, são libertas, se batizam, é uma manifestação do Espírito Santo, operando e agindo dentro da igreja, através dos seus filhos, através das suas filhas. Tem pessoas que tratam a manifestação do Espírito Santo como se fosse uma coisa qualquer, mas não é uma coisa qualquer. E também é interessante que o Espírito Santo é aquele que move Filipe a entrar em contato com o eunuco etíope. Ele começa a pregar aquela palavra que se encontrava em Isaías, que o eunuco etíope não estava entendendo o que estava escrito no livro. Aquele que prepara Pedro para a chegada dos emissários de Cornélio. Naquela passagem que Pedro tem uma visão em que ele vê vários animais num cesto,
Deus estava dizendo para ele, Deus estava enviando aqueles homens, enviados por Cornélio, o centurião Cornélio. E Pedro começa a pregar o evangelho para Cornélio e para aqueles homens. Queridos, é uma mensagem bem simples, mas que eu creio que vocês vão compreender e vão entender o que essa mensagem quer dizer aos nossos corações nessa noite. O tema dessa mensagem é: de repente, a igreja em ação. E a primeira coisa que eu queria destacar é que precisa-se de uma igreja voluntária. O que é uma igreja voluntária? A igreja primitiva era uma igreja exemplar, formada por crentes batizados, unidos com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Não estamos falando de uma igreja qualquer, que era livre de problemas. Ela, como muitas igrejas, tinha também problemas, tinha dificuldades. Tinha, com certeza, pessoas problemáticas também. Eu era uma dessas pessoas problemáticas quando comecei a vir para a igreja, quando comecei a compreender a mensagem sendo ministrada. E não estamos falando de uma igreja qualquer, que estava livre de problemas. Era uma igreja que tinha as suas dificuldades e problemas à parte, mas descobriram que através de um instrumento, a unidade. Diz um ditado, né, que a unidade faz a força, né? A união faz a força. Aí alguns falam que a união faz açúcar, né, Kiko? Mas a união faz a força. E o que é a unidade, igreja? A unidade não é usar a minha boca para maldizer alguém. A unidade não é eu ficar criticando quem está liderando, ou quem está ministrando, ou quem está responsável à frente de um trabalho. Porque quando eu critico, eu não estou sendo unido. Eu não estou tendo o mesmo pensamento de Cristo. E eu falo para vocês que quando eu vejo Deus levantando pessoas dentro da igreja, eu me alegro. Eu não fico triste. Eu não fico pensando, eu perdi um lugar. Eu deixei de ser missionário. Jamais. Jamais passou isso na minha cabeça. E tem pessoas que começam a compreender isso, aí começam a achar que é isso, mas não é. E a igreja também precisa de uma igreja de temor. E o que acontece nos dias de hoje é que muitas igrejas têm se esfriado. Muitas igrejas têm perdido o temor de Cristo. E esse temor é quando a gente tem respeito, tem reverência. Não é só questão de medo. Porque você já imaginou? Pessoas começam a fazer coisas absurdas dentro da igreja. Começa a mentir para os seus líderes. Começa a mentir para a esposa, para o esposo. Começa a viver de uma forma totalmente contra a palavra de Deus. E pessoas começam a cair dentro da igreja morta. Imaginou isso? Que coisa estranha. Que coisa esquisita. Isso não é para dar medo, queridos. Isso é para mostrar que com as coisas de Deus não se brinca. E hoje o que mais temos visto é igrejas brincando com as coisas de Deus, tratando a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma desrespeitosa. É alguém está pregando, é alguém está ministrando, é alguém está falando alguma coisa relacionada à palavra do Senhor. Aí tem pessoas que começam a ficar rindo ou debochando. Ou às vezes o pregador parece ser engraçado, né? Mas não é. Porque quem perde é a pessoa que está debochando ou zombando. Quem perde é a pessoa. Porque ela sai daqui da forma que ela entrou. Mas aquela que chega aqui para ouvir a palavra, ela sai daqui edificada. Isso é um princípio que a gente jamais deve perder. É o respeito. E não somente o respeito pela pessoa, mas o respeito pela palavra de Deus. Porque se de repente eu visse alguém aqui dando um testemunho, eu não ia me levantar. Eu ia ficar sentado e ouvir o testemunho que a pessoa está falando. Por respeito, primeiramente a Deus e depois à pessoa. Eu falo para vocês, querido, esse princípio eu aprendi quando eu fui discipulado, quando eu fui ensinado na palavra, quando eu conheci a Jesus Cristo pela primeira vez. E foi a primeira coisa que eu aprendi. Respeito à presença de Deus. E respeito à presença de Deus não se trata somente de falar em línguas, de sentir a presença de Deus, de ficar tremendo. Não se trata somente disso. Mas se trata de respeito à palavra de Deus, de respeito à oração.
Quantas vezes nós vemos pessoas, na hora do louvor, se levantar. Ou seja, eu vou louvar de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Deus vai receber. Não recebe. Não recebe. Eu falo para vocês, querido, que o momento do louvor é algo precioso. É algo que você não pode deixar jamais o inimigo roubar de você. Isso se chama reverência, respeito, temor. Em muitas igrejas hoje, você vê professores, pregadores, eu não vou nem citar aqui títulos, mas pregadores que se dizem pregadores da palavra, estão ensinando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não estão pregando o evangelho da cruz. Não estão pregando que precisa renunciar, que precisa abandonar o pecado, que precisa se arrepender. Mas estão pregando a respeito de quê? De dinheiro. A igreja está virando um meio de ganhar dinheiro. Muitas pessoas estão sendo ensinadas dessa forma. Estão sendo ensinadas um evangelho que não é o evangelho de Cristo. O evangelho do oba-oba. Porque o evangelho da cruz é o evangelho que confronta. É o evangelho que nos mostra que precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar como igreja. Como igreja. Não como religiosos. Porque muitos vivem uma vida aí fora como religiosos. Não entendem, mas vocês não são religiosos. Vocês são servos de Deus. Homens e mulheres de Deus. E é dessa forma que vocês têm que se ver. Amém, igreja? E de muitos escândalos que nós vemos, queridos, acontecer pelo mundo, no Brasil, não é para a gente ficar envergonhado, mas é para a gente interceder, para a gente clamar, para a gente pedir para Deus ter misericórdia. Porque muitos desses homens não têm o temor de Deus, agem na carne, de forma precipitada, dando mau testemunho, envergonhando o Evangelho, envergonhando a Cristo. E muitas almas se perdendo, por quê? Porque existem muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres ensinando o que não é verdade, ensinando uma mentira disfarçada de verdade, e não é verdade. O Evangelho, ele confronta, o Evangelho, ele traz mudança, o Evangelho traz transformação. E a mensagem que a gente está ministrando para as crianças tem a ver com isso, transformação, mudança. Até as crianças também são ensinadas a mudar de vida, a ter um novo pensamento. Por que que a igreja primitiva, se você ler no versículo 42 ao 47, no capítulo 2, você vê que todos seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, os apóstolos ministravam a palavra, e a igreja seguia a risco a palavra. Eles seguiam a risco a palavra. Eles viviam em unidade, em comunhão. No partir do pão, nas refeições, era junto. Eles se sentavam junto, eles se alimentavam, eles participavam de uma comunhão junto. Não era separado, não era dividido, não era cada um por si. Um juntava com a sua família, o outro juntava com a sua. Não era assim. Todos estavam na mesma visão. E a igreja é uma igreja que vive na mesma visão. É uma igreja que vive dividida. Você pensa uma coisa, o outro irmão pensa outra. Isso não é evangelho, isso não é igreja. O evangelho é unidade, é amor, é comunhão. O evangelho, ele gera isso no nosso coração, nas nossas vidas. Ele precisa gerar isso. E precisamos permitir que o evangelho entre no nosso coração. Amém? A igreja primitiva era uma igreja que perseverava nos ensinos dos apóstolos, que nem eu estava falando. Uma igreja que amava, desejava de todo o coração a palavra de Deus. Uma igreja que sempre estava em ação. Não era uma igreja parada, não era uma igreja pacata, mas era uma igreja que compreendeu e entendeu para que ela foi chamada. Uma igreja que não tinha como costume somente ouvir, mas agir também. Eram pessoas que se doavam para a obra de Deus, se voluntariavam, auxiliavam, ajudavam uns aos outros. Todos se tratavam com igualdade, não tinha diferença.
Todos tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Ajudavam uns aos outros. Todos se tratavam com respeito. Havia singeleza de coração. E singeleza de coração é simplicidade. Simplicidade. As ideias batiam. Por quê? Porque tinham o mesmo pensamento. Ninguém tinha um pensamento dividido. E uma igreja que tem um pensamento dividido não cresce. Não cresce em comunhão, não cresce em unidade. E a igreja também precisa de perseverança na unidade. Perseverança. Precisamos a cada dia zelar pela unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode jamais estar dividido, separado. O teu problema é o meu problema. A tua dificuldade é a minha dificuldade. É nós nos ajudarmos, nos auxiliarmos, nos apoiarmos uns aos outros. Não é muitas vezes a pessoa ficar vivendo uma vida errada, no pecado, e ela ficar se escorando no irmão ou na irmã. Não é isso não. Mas é você, quando estiver passando por uma dificuldade, estiver passando por um problema, você pedir ajuda para uma irmã de Deus, você que é mulher, e você que é um homem de Deus, pedir ajuda para um homem de Deus. Não é qualquer pessoa. Porque tem aquela pessoa também que às vezes não está com um propósito em Cristo, mas está nas coisas do mundo. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu creio que Deus, Ele levanta pessoas aqui, levantou pessoas aqui com esse propósito, com esse objetivo, de trazer unidade, de trazer mudança, transformação e um despertamento na igreja. E o mais maravilhoso que nós podemos observar dessa passagem é que eram frequentes os cultos que eles realizavam. Eram compromissados com a oração. Primeiramente eram compromissados com a oração. Que se você for olhar no capítulo 1 de Atos, eles estavam fazendo o quê? Eles se reuniram para fazer o quê? Para orar. Estavam todos reunidos, orando, intercedendo, clamando. A igreja primitiva, eu tomo o exemplo da igreja primitiva como uma igreja de exemplo. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que compreendeu a chamada que Cristo deu para cada um deles. E Jesus Cristo, Ele nos chama para ter compromisso com o teu evangelho. Não somente eu vim para os cultos, mas eu buscar a tua presença, eu buscar a tua face. Porque que muitas vezes é falado aqui nos púlpitos, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de meditação na palavra de Deus. O cristão só cresce espiritualmente se alimentar espiritualmente, se estiver em oração. Um cristão que não ora, um cristão que não lê a Bíblia, queridos, não cresce espiritualmente. E quando o Espírito Santo começa a agir neste lugar, quando ele começa a operar, a libertar pessoas, tem pessoas que tratam a ação do Espírito Santo na carne. Isso é pecado. E tem que tomar muito cuidado, que pode ser até uma blasfêmia. Pessoas que tratam as coisas do Espírito Santo com desrespeito, de qualquer forma. Portanto, precisamos, a cada dia, nos enchermos da palavra de Deus. Nos enchemos de tanta porcaria aí do mundo. Vamos ser sinceros. Assistimos tantas coisas que passam na televisão. E muitas dessas coisas que passam não são coisas que trazem edificação. Não traz crescimento para a nossa fé. E não nos fortalece na palavra e nem em oração. Mas nos afasta da presença de Deus. E nos incentiva a buscar os prazeres do mundo. Esse é o propósito, esse é o principal objetivo do diabo. E do mundo também. Nos ensinar a alimentar a carne, a satisfazer os prazeres. E a cada dia viver na carne. Independente do que faziam, estavam sempre juntos e o povo se simpatizava. As pessoas que estavam vendo ali o exemplo da igreja primitiva, eles acabavam aceitando. Ou seja, eles viam como exemplo. Por quê? Eles viam a unidade verdadeira, que era praticada na prática mesmo. Devido ao seu testemunho vivo e verdadeiro do Evangelho de Cristo, que lhes era demonstrado. Hoje também não é diferente para cada um de vocês aqui. Para a igreja no Brasil e no mundo. Todos que confessam ser igreja do Senhor, todos que declaram ser compromissados com Cristo, é tempo de se levantar, se posicionar, de despertar e de sairmos da zona de conforto, aquilo que nos satisfaz. Se Cristo de repente te dá a oportunidade para falar do amor de Deus, fale. Você não precisa se preparar numa escola de teologia.
Você não precisa fazer um curso missionário para se tornar uma missionária, um missionário. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na escola, seja na rua, Deus ele vai usar a tua vida. Seja onde for que você estiver, Ele quer usar a tua vida. E Ele vai trazer as suas palavras à sua mente, para transmitir àqueles que ainda não conhecem. E a igreja também, ela não se conforma com as coisas deste mundo. Ela se posiciona em ação. Deus ele trará uma grande multiplicação de almas, eu creio em nome de Jesus. Multidões tão numerosas como estrelas, pessoas desejosas do reino de Deus, sedentas e famintas da presença de Deus. Para que isso aconteça, a igreja precisa estar em unidade e se colocar em ação, precisa se movimentar. A igreja, o que eu compreendo, o que eu entendo, ela sempre está em movimento, ela sempre está em ação. Essa é a igreja. Igreja, Deus não, Ele não escolheu nós aqui para estarmos somente aqui na igreja, somente para ouvir a palavra. Mas Ele também nos escolheu e nos chamou para irmos aos perdidos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de da palavra que transforma, da palavra que liberta. A mesma palavra que libertou você, a mesma palavra que te deu uma nova vida, a mesma palavra que escreveu uma nova história na tua vida. E hoje você vive uma nova vida. Você não vive mais como vivia no mundo. Então essa mesma palavra, esse mesmo evangelho, Ele quer que você transmita àqueles que ainda não conhecem. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu espero que nessa noite você saia daqui compreendendo essa mensagem. A mensagem é essa: vamos viver a cada dia em unidade, não somente no momento de comunhão das células, mas a cada dia, a cada segundo. Se de repente você ouvir um irmão necessitando de ajuda, vai lá, ajuda, apoie, faça uma visita, ore pelo seu irmão que está precisando de ajuda, sua irmã que está precisando de ajuda. Uma hora pode ser você, uma hora pode ser eu. Amém, igreja? Posso ouvir um amém forte para Jesus? Amém? Fecha os teus olhos nesse momento, queridos. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, da mesma forma, Pai, que a igreja daquela época, Pai, a igreja primitiva compreendeu, Pai, a chamada do Senhor, Pai, a partir do exemplo, Pai, dos apóstolos, ó Pai, após os apóstolos se posicionarem, Pai, após os apóstolos, ó Pai amado, começarem a transmitir a Tua palavra, o Teu evangelho, Pai, a Tua igreja também começou a se posicionar, Senhor. A Tua igreja começou, Senhor, a corresponder também com a chamada, Pai. E eu sei que essa mesma chamada também não é diferente para a igreja hoje, para a Igreja Batista Restauração, para outras igrejas também dessa cidade, do Pernambuco, do Brasil também, Senhor, cada igreja do Brasil. Eu te peço, Deus, que traz uma renovação, Senhor, traz uma transformação, Senhor, traz uma mudança, Pai, no coração das igrejas, ó Pai, na visão das igrejas, ó Pai. Traz unidade, Pai, tira toda desunião, Pai, tira tudo que provoca desordem, Pai, tira tudo que provoca, Pai, intriga, Pai, confusão, Senhor, bagunça, Pai. Oh Deus, eu te peço que seja restaurado, Pai, a aliança, Pai, seja restaurado o compromisso, ó Pai, contigo, Senhor. A partir do momento, Pai, que nós te recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós compreendemos, Pai, que precisamos nos compromissar com o Senhor, Pai. É como no casamento, precisamos zelar pela nossa aliança, porque existe tantas coisas neste mundo que tem tentado, ó Pai, roubar, ó Pai, tem tentado, ó Pai, quebrar essa aliança, ó Pai, que nós temos feito com o Senhor, Pai. Eu te peço que guarda o coração, Senhor, guarda a mente de cada um aqui, Jesus. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, Pai, livra de todos os dados inflamados, Pai, livra de toda mentira, Pai, livra de toda manipulação do inferno, Pai, livra de todo engano, Pai, livra cada um dos teus filhos, Pai,
que os seus ouvidos, Pai, venham ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que os ouvidos da Tua noiva, Pai, que os ouvidos espirituais da Sua noiva, Pai, venham estar atento à Sua voz, Espírito Santo. Que as coisas deste mundo, Pai, não venham tomar seus corações, Pai. Que as coisas deste mundo, Pai, não venham prender, ó Pai, as suas mentes, ó Pai. Mas que a mente de cada um aqui, Pai, esteja no Senhor, esteja na Tua verdade, esteja na Tua justiça, esteja na Tua palavra, Senhor. Esteja em estar compromissado contigo, papai. Que a cada dia os teus filhos, as tuas filhas, não venham negociar a fé com as coisas do mundo, Pai. Mas que a cada dia venham viver uma vida de compromisso, Pai, de santidade, Pai, de verdade, de unidade, na prática da Tua palavra, na prática da Tua justiça, Pai. E eu creio, Pai, que esta igreja, Pai, vai viver a cada dia, Pai, uma nova vida, Pai, novidade de vida, Pai, novas experiências, ó Pai, novas experiências com o Teu Espírito Santo, Papai. Eu creio que o Senhor vai usar a vida de cada um aqui, Pai. Eu creio que o Senhor vai tomar vidas aqui, Pai. Eu creio que o Senhor vai usar a boca de cada um aqui, Senhor, aonde for que o Senhor enviar, Pai, aonde for, Pai, que o Senhor levar, Pai, a Tua filha, o Teu filho, Pai. Eu creio que o Senhor vai usar de forma ousada, de forma sobrenatural, Pai. E eu creio que o Teu Espírito Santo vai se apoderar de cada um dos Teus filhos, Pai. Como o Senhor se apoderou dos apóstolos, como o Senhor se apoderou da igreja primitiva, Pai, dos cristãos de Bereia, Senhor. Eu creio que da mesma forma, Pai, o Senhor vai manifestar o Teu poder também, Pai. Porque eu sei, Pai, que da mesma forma que o Senhor agia antes, Pai, o Senhor age hoje também. O Senhor não mudou. Tu és o Deus imutável, Pai. O Senhor ainda age, o Senhor ainda opera. Portanto, Pai, nos leva, Senhor, a cada dia, Senhor, a lutar por essa unidade, Pai, a lutar por essa comunhão, Papai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e Te glorifico, Pai, por cada vida aqui, Pai, e Te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Saltando sobre os montes, Ele vem. Quando você chama, Ele vem. Ele vem. Ele nunca deixa você sozinho. Saltando sobre os montes. Aleluia. Deus é bom, amém? Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. Isso demonstra que você ama Jesus, que você entende o amor que Jesus sente pela sua vida e o quanto Ele quer usar as nossas vidas para transformar esse mundo através do Evangelho. O Evangelho é propagado, é anunciado através da minha e da sua vida. Para isso nós precisamos cumprir o ID, ir e falar do amor de Jesus, ir e anunciar as boas novas. Domingo nós tivemos aqui o filme, né? Transmitimos aqui o filme que conta a história do apóstolo Paulo. Mas nós também vimos que os irmãos convidaram muitas pessoas, foi maravilhoso. Essas pessoas não é para a gente convidá-los apenas para eles virem um culto, assistir um filme. Nós precisamos nos tornar responsáveis por eles, no sentido de irmos atrás deles, para que eles possam fazer parte da família de Cristo, que eles possam caminhar junto conosco, que eles possam ter um compromisso com Jesus Cristo diariamente, de vir aos cultos, às quintas e aos domingos. Isso é importante. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai e volta, mas nunca volta vazia, antes que cumpra o propósito pela qual ela foi enviada. É importante que nós venhamos ir atrás dessas pessoas, que nós nos dediquemos e tenhamos um compromisso no coração de domingo eu vou atrás do fulano que eu trouxe no outro domingo, ir lá assistir o filme. Continue orando pela vida dele, ore durante essa semana e convide ele para estar aqui no culto. Certamente Deus tem uma palavra para ministrar o coração, tanto no seu quanto no dele que estará aqui com você. E vai ser uma bênção, amém? Então é isso. Vamos estar fortalecidos no Senhor, convidando mais um para Jesus, e o nome de Cristo será glorificado, amém? Irmãos, domingo nós teremos a ceia do Senhor. Venha com seu coração
preparada para juntos assim adorarmos ao nosso Deus e cearmos, né? Celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Coloque sua vida diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não desanime, né? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Mas o nosso Deus é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Amém? Então ore, creia no Deus Todo-Poderoso, creia que Deus é poderoso para guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, diante das calamidades que oprime as nações, que angustia a nossa cidade, os povos. Maior é o nosso Deus e Ele está conosco. Amém? Oremos ao Senhor, feche seus olhos, creia no Deus Todo-Poderoso agora. Coloque a sua vida diante do altar, ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore por essas pessoas que você vai atrás dela durante essa semana para estar aqui no culto conosco. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos dar graças a Ti por essa noite maravilhosa, meu Pai, por esse culto abençoado que o Senhor, ó Pai amado, reservou para que nós cultuássemos ao Teu santo nome. Obrigado, Deus amado, porque nesse dia o Senhor mostrou a Sua lealdade e fidelidade ao nosso favor, nos guardou dos perigos da vida, nos livrou da morte, nos livrou, ó Pai amado, das ações do inferno, ó Pai, que intentou contra nossas vidas nesse dia. Nenhuma delas prevaleceu, nenhuma ação maligna foi maior do que o Teu poder sobre a nossa vida, e jamais será, ó Pai. Por isso toma a Tua igreja, toma os Teus filhos aqui nessa hora, estende a Tua mão poderosa, estende o Teu braço forte, libera a Tua unção, libera o Teu poder, poder de cura, de restauração, quebra as cadeias, rompe com os grilhões agora e desfaça as obras das trevas, as obras do inimigo, ó Pai amado, que tem se levantado contra o Teu povo, contra a nossa nação, contra as famílias, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai amado, o Teu povo, declaramos o Teu sangue, declaramos a Tua proteção, declaramos os nossos lares guardados e revestidos pelo Senhor. Pai de amor, seja conosco e nos dê uma semana abençoada, livra-nos do mal até chegarmos em nossos lares, ó Pai, e continua, Pai, a ministrar a Tua verdade, a Tua palavra em nossas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá com Deus e até domingo, se Deus permitir. Amém.